Aleluia. Glórias ao teu nome. Você pode estender a mão para cá para a gente estar orando? Aleluia. Esse momento. Pai, no precioso nome de Jesus, ó Deus, nós nos chegamos a Ti nessa noite, Senhor. E quero declarar que nós somos dependentes, Senhor, do Teu Santo Espírito, da Tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, Senhor. Revela a Tua palavra ao nosso coração nessa noite, Senhor. Que ela gere vida nos nossos corações, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, Senhor. Ela seja de luz, em nome de Jesus, para dissipar todo e qualquer nível de trevas, Senhor. Pai, nós declaramos que eu preciso da sua ajuda. Me ajuda a ministrar a Tua palavra, e o Senhor possa ministrar no coração de cada um, Senhor, a palavra que vai ser aqui pregada, Senhor. Porque eu posso falar de uma maneira, isso pode trazer entendimento e iluminação ao coração de cada um de outra maneira, Senhor. Então, que o Teu nome seja glorificado nessa noite, Senhor. Que o nome seja exaltado, Senhor. Nós Te agradecemos desde já por tudo que o Senhor já fez e vai fazer. No nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar, por favor? Glória a Deus. Aleluia. Se eu posso dar um nome para essa mensagem hoje, eu vou dar o nome dessa mensagem: Emanuel. Deus conosco. Aleluia. E eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, você está nos assistindo, que ainda que você pense que Deus está distante, que Deus está longe, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, que Ele está mais perto do que você imagina. Porque Ele é Deus conosco. Ainda mais você que é templo do Espírito Santo, você que já entregou a sua vida a Cristo, você é morada de Deus na terra. Aleluia. E eu sei que muitas das vezes nós parece, e só parece, que estamos só. Situações acontecem, determinadas situações aparecem no nosso caminho, no nosso cotidiano, e a gente pensa assim: meu Deus, onde o Senhor está? Ele está tão perto de nós, está dentro do nosso interior. Até Jesus falou que o reino de Deus está em vós, está dentro. Ele não vem com aparência humana, está ali, está acolá. A gente ficou, não, o reino está aqui. Ele habita em nós através da pessoa do Espírito Santo. E está mais perto do que nós imaginamos. Mas nós, como seres humanos, a gente vai ver aqui na Bíblia, aqui, em Juízes, se você quiser já abrir aí, Juízes, capítulo 6, que teve homens, como nós, seres humanos, que às vezes duvida da presença de Deus tão perto. E a gente acha que está sozinho. E aqui em Juízes, no capítulo 6, conta a história de Gideão. E Gideão e seus questionamentos a respeito de Deus e das situações que ele estava vivendo. E muitas das vezes, eu e você, nós somos que nem Gideão. Porque somos seres humanos, sujeitos a um montão de coisas desse mundo. Mas eu quero dizer também, somos seres humanos, filhos de Deus. Aleluia. Herdeiros de tantas promessas escritas na palavra de Deus, que Ele predestinou e deu direção para a nossa vida. E nós temos que acessar essas promessas. Por meio da fé, nós temos que tomar posse e viver isso. Mas Gideão, homem que nem eu e você, ele tinha um trabalho dele, estava malhando trigo, e muitas coisas aconteceram na vida dele. Ele começou a se questionar. Aleluia. A ponto de falar: Senhor, se o Senhor é comigo, por que acontece tantas coisas? Se o Senhor é comigo, por que se dá tantas coisas? Juízes, capítulo 6, versículo 15, assim. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Ele está perguntando para Deus. Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Você já se viu falando isso para Deus em algumas situações? As situações parecem ser grandes, desfavoráveis, parece que não é justo o que acontece muitas das vezes. E você às vezes pergunta: Senhor meu Deus, por que acontecem tantas coisas? Por que a situação não vai por esse caminho? Tinha tudo para dar certo, mas parece que às vezes o nosso caminho parece uma pedra de tropeço, parece uma barreira intransponível.
E às vezes nós fazemos essa pergunta para Deus, ou às vezes só em pensamento: Senhor, mas por que isso? Mas por que aquilo? E Gideão, ele falou com Deus. Deus falou que ia levar Israel dos medianitas através da vida dele. E muitas vezes eu e você estamos que nem Gideão, não conseguindo enxergar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida e da minha vida. Ou seja, um certo ponto de incredulidade. Mas por quê? Porque a gente olha para o nosso momento atual, olha para a nossa circunstância e fala assim: mas como poderei eu? Como poderei você? Como pode você? Como pode você? Como eu poderei fazer isso? Tamanha a vez que o gigante pode ser grande. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E Ele diz que Ele é um Deus conosco. Eu creio que Deus, Ele levanta do trono dEle e olha para a gente quando a gente fala assim: Senhor, está difícil, está ruim, mas a Tua palavra diz isso. E eu me ouso a crer na Tua palavra. Eu creio que Ele se levanta do trono dEle e fala assim: ah, meu filho, é isso que eu quero. É isso que eu quero de você. Essa posição interior no coração de fé, de crer que a palavra de Deus é verdade. Embora as circunstâncias possam ser todas desfavoráveis, mas quando a gente crê que a palavra diz isso e vai se cumprir, Ele se levanta do trono. Ele se alegra. Ele vai falar assim: ah lá meu filho. Os anjos falam: o que foi? Olha, atenta para esse meu filho lá na terra. Porque ele se levantou na força da minha palavra. Ele está crendo no que eu deixei escrito através dos profetas. Então, acho, lá em Romanos fala que às vezes o nosso Senhor cria uma nuvem de espectadores para ver o que a gente vai fazer. E muitas das vezes nós somos testados para ver o que a gente vai fazer. E Gideão estava lá e ele fala, repetindo aqui, versículo 15, e ele disse: ah, Senhor meu, com o que livrarei Israel? É uma pergunta que faz para Deus. Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas. Glória a Deus. Eu quero declarar na tua vida, irmão, que Deus é contigo. Ainda que você não veja, ainda que você não perceba, Ele é contigo. Ele é com a tua casa, Ele é com a tua família. Aí você pode falar: mas por que Deus não agiu ainda? Por que tal coisa aconteceu? Por que sucedeu isso? Porque Deus quer te usar. Deus quer te usar nessa situação para glorificar o nome dEle. Porque é através de você, usando a palavra, que a vitória vai vir. É você, sou eu. A minha parte é crer. Oração é ação e orar. É ação, eu tenho que orar e tenho que fazer algo. Eu tenho que ler a Bíblia, é orar e executar algo. Aquilo que depende de mim, eu tenho que fazer. Que é crer na palavra, declarar a palavra, crer no meu coração e não duvidar. Que é a minha parte que me cabe. Agora a parte que cabe a Deus é responder a nossa fé. É responder à expectativa do nosso coração. Ele fala assim: ele creu. O coração não duvidou. As portas vão se abrir. Ele creu, ele não duvidou. Algo extraordinário vai acontecer. Aleluias. Glória a Deus. E ferirá os medianitas como se fosse um só homem. Não parece uma coisa que parece que é impossível acontecer? Os midianitas, fala de uma nação, de um povo ruim. E Gideão fala: Senhor, eu sou contigo. Você vai como se fosse um só homem. E através da sua vida, um milagre vai acontecer. Através da sua vida, a sua família vai ser salva. Através da sua vida, Duque de Caxias vai ser transformada. Aí você fala: meu Deus, eu? E Deus fala: é com você mesmo, porque eu te chamei, te capacitei, dei ferramentas espirituais para você executar a obra que está predestinada para você. Só que a gente fala assim, a gente olha para a grandeza e fala assim: meu Deus, como se dará tal coisa? Crendo, confiando, acreditando, porque Ele não é homem para que minta,
nem filho do homem, para prometer algo e não cumprir. Veja bem, Deus não é um Deus que cria uma expectativa no coração do homem para não cumprir. Quando Ele cria uma expectativa de fé, baseado na palavra dEle, Ele está dizendo, Ele fala assim, filho, eu estou contigo. Pode ir, que eu garanto a tua vitória. Amém? Glória a Deus. E Gideão, ele foi aqui confrontado por Deus. Deus mostra para ele, meu filho, não duvida não. Eu sou contigo. E quando Deus fala, Ele cumpre. Aleluias. E a história vai se desenrolando. E temos aquela parte que fala, né, que ele separou muitos homens para ir com ele. Se não me engano, acho que foram 10 mil homens. Ele cria chama aquele montão de homens, e Deus fala, não, manda o pessoal beber água, o que beber dessa forma deixa de lado e tal. Ou seja, Deus vai mostrando para ele na caminhada que aquilo que ele tem, que às vezes Deus dá-nos condição, que a gente, assim, pô, Deus me deu essa condição aqui. A gente confia na condição. E deixa de confiar em Deus. Aí Deus está mostrando para ele assim, ó, tem 10 mil, tira um pouco para cá, tira um pouco para lá, tu vai com 300. Mas a vista com 300 é impossível, pela quantidade de inimigo que vem. Irmão, o pouco com Deus é muito. A Bíblia diz, lá em Salmos, se não me engano é 32, versículo 18, que eu com Deus sou a maioria. O que basta, eu tenho que crer. Quando eu creio, a vitória acontece. Versículo 7 de Juízes 7, diz assim, ó. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Que às vezes vinha uma tropa com ele, grande, ele podia olhar para aquela tropa ali, o coração dele podia ficar soberbo. Eu tenho 10 mil soldados à minha disposição. Aí Deus, não, vai beber água. Aí, mais do que a metade bebeu água, se portou do jeito de, e se todo mundo que ajuda dessa maneira, manda voltar. Manda voltar. Mas ficou só 300, com esses 300. Deus não precisa de muito. Deus sabe como fazer. E quando Ele nos orienta, a vitória é certa. E o coração dele tem que ficar como? Como ficou? Acreditando. Acreditando. Que o pouco com Deus é muito. Aleluias. Versículo 9. Sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes, desce tu e teu moço para o arraial. Olha só, eu tenho promessa de Deus para a minha vida, e Deus já falou comigo muitas coisas, você também tem, mas às vezes a gente olha para a gente e fala assim, está demorando, parece que o cenário que a gente está vivendo não está de acordo com aquilo que Deus falou, mas se Deus falou, vai cumprir. Ele não depende do cenário, porque o cenário pode mudar assim, em segundos. Em segundos Deus faz algo acontecer. Você vê a história de José, ele dormiu no cárcere. Mas na outra manhã, ele estava onde? No palácio do rei, do faraó, que Deus mandou chamar ele. Então Deus pode mandar me chamar e te chamar a qualquer momento, para uma missão, para algo que vai mudar, da água para o vinho, ou do vinho para a água, porque não há dificuldade para Deus. Ele só quer que eu e você venhamos acreditar e crer na sua palavra. Então nós somos uma espécie de Gideão. Mas você vê que o cuidado de Deus com o coração de Gideão, ele fala assim, e se ainda temes, muitas vezes nosso coração, ainda que a gente tenha a promessa, a gente que tenha a palavra, a gente que tenha a direção, a gente fica assim, com dúvida. Mas como será isso? Como é que vai acontecer? Eu não sei. Mas se ainda temes, desce tu e teu moço. Porque Deus criou uma situação ali
confirmar para ele que a vitória era certa. Deus está falando assim, ó, por A mais B, eu estou contigo. Eu vou até fazer o inimigo ver o que eu vou fazer. Ele dá um sonho aos inimigos. Aleluia, chega aqui. Aleluia. E ele fez o Gideão descer, junto com o seu moço, e lá eles escutaram a conversa dos medianitas. E um falava com o outro assim, eu tive um sonho nessa noite. E o sonho mostrava que Israel prevalecia, que Israel dominava, e nós perdimos a batalha. Aí, Deus falando para ele assim, está vendo que eu estou contigo? Eu já até coloquei no coração dos inimigos uma visão da derrota deles. Porque eu sou com você. Irmão, Deus é contigo. Eu quero que você creia nessa noite que Deus é contigo. Que Deus é com a sua família. Que Deus é com você no seu trabalho. Que Deus é com você na sua escola. Que Deus é com você nessa questão que você sempre coloca na tua cabeça. Senhor, mas por que isso? Por que não aconteceu ainda? Deus é contigo. Se não aconteceu ainda, porque Deus está preparando algo melhor. Algo extraordinário. Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Aleluia. Versículo 14 de Juízes 7. E respondeu o seu companheiro e disse, não é isto outra coisa senão a espada de Gideão. Aqueles falando do sonho. Deixa eu pegar o versículo 3 aqui, ó. E chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem, o seu companheiro, um sonho. E dizia, eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas. Aleluia. Olha o sonho que Deus fala. Deus mostrou em sonho. Um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas. E chegava até a tenda e o feriu. E caiu e transtornou de cima para baixo. Querido, vou te falar. O inimigo já sabe que é derrotado. O adversário das nossas almas, ele sabe que é derrotado. Ele fica naquele jogo dele de persuasão, para querer tentar nos convencer que nós perdemos. Mas eu vou falar para você, é uma linguagem popular. Nós estamos com queijo e com a faca na mão. Deus já nos deu a vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas a gente fica, às vezes, olhando para a situação e questionando. Mas está assim, mas está assado. Não, irmão. Não vou questionar. Eu falo até para mim mesmo. Não questione. Vamos crer na palavra. Ficar fundamentado na palavra. Ao versículo 14. E respondeu o companheiro de Gideão, né, o seu amigo lá. E disse, não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo o seu arraial. Deus já nos entregou. Amém? Nós temos que tomar posse da nossa vitória. Porque Ele não é homem para que minta, Ele é fiel. Aleluias. Glória a Deus. E o texto aqui na frente ele fala, né, quando a trombeta tocar, ele fala, espada do Senhor, espada de Gideão. E eles partiram para cima. E guerrearam, lutaram e prevaleceram. Eu quero que você diga nessa noite, espada do Senhor, diga o seu nome. Espada do Senhor, espada do Luciano. Espada do Senhor, espada da pastora Edna. Porque quando você toca na espada, na sua mão, aleluia, a espada é a palavra de Deus. E tem um que está segurando a espada junto contigo. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se está segurando a espada, Ele está junto contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Ele quer tão somente que você coloque a sua mão na espada e avança. Guerreie. Porque a vitória é nossa. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar, irmão, que a vitória é tua no nome de Jesus. Não acredito no jogo de persuasão do inimigo. Porque a vitória é nossa no nome de Jesus. E muitas vezes nós estamos que nem Gideão, duvidando. Porque nós somos seres humanos. Mas olha o que a Bíblia diz lá em Romanos 8:19. Romanos 8:19 diz assim. Vamos lá, se não me perder.
8:19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Irmão, tu é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. O que nós temos que fazer? Nos levantar na força do Senhor, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e guerrear a verdadeira guerra, com a palavra, orando, declarando a palavra de Deus. Só que muitas das vezes, nós cristãos, nos acovardamos por certas situações. Mas você vê, o exército do inimigo, às vezes, brada no nosso rosto, fala na nossa cara. Aí a gente fala, não quero bater de frente. Deus já nos deu a vitória na nossa mão. Eu vou falar para mim mesmo e falo para a igreja, nós temos que deixar de ser, às vezes, omissos, envergonhados, para ser ousados no Senhor. Liberar a palavra, porque quem faz é Deus. Enquanto a gente não libera a palavra, com medo de machucar, ou com medo de falar, politicamente correto, eles estão falando. E as coisas estão acontecendo. E Deus fala assim, por que você não usou o que eu te dei? Por que você não usou a palavra? Nós temos que usar a palavra. Viva e eficaz. Ela é uma espada que sai da nossa boca. É a palavra de Deus. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Então, olha o que diz no versículo 19. Cadê? Bateu um vento aqui. Aleluias. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Passou da hora de nós nos manifestarmos. Passou da hora de nós ficarmos parados, nós temos que ser mais ativos. Nada de passividade. Atividade, ativos no Senhor. Porque Deus quer ver a transformação dessa terra. Ele vai usar eu e vai usar você. Ele vai nos usar. E Ele está falando através dessa palavra de Gideão. Eu sou contigo. Eu sou Deus conosco. Eu sou Emanuel. Abre a tua boca e fala. Abre a tua boca e profetiza. Estende a tua mão e libera a palavra. Porque as coisas vão começar a se mover no mundo espiritual. Loucura. Jesus passa e olha para uma figueira e fala com a figueira. Opa. Se Jesus, que é o Filho de Deus, que tem a sua sã consciência perfeita, Ele falou com uma árvore, seque desde sua raiz. Aquela árvore secou. E às vezes nós estamos prendendo a palavra de vida, ou a palavra da nossa vitória na nossa boca, para ser politicamente correto. Não. A igreja não foi chamada para ser politicamente correta, coisíssima nenhuma. A igreja foi chamada para fazer a obra do Senhor, para avançar. E as portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Para continuar o raciocínio, Hebreus 10, 34. Diz assim, porque também vós, 35, Hebreus 10, 35, diz assim, não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande galardão, ou grande a vontade do galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Uma pausa aqui. Muitas das vezes nós queremos ver as coisas muito rápido. Falar e acontecer. A semente a gente joga, ela tem um tempo para cair na terra, germinar, crescer, dar fruto. Tem palavras que você vai falar e vai ser no ato. Mas tem palavras que é a semente, que ela tem um tempo para ela cair na terra, crescer. E o texto fala aqui assim, pra gente, porque é necessário de paciência, eu tenho que ter paciência. Para que depois de haver feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Eu fazer o que a palavra diz. Eu fazer o que Ele me direcionou. E aí a gente vai alcançar a promessa, que é a vitória. A promessa que é o resultado que agrada o coração de Deus. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá,
e não tardará. Irmão, quando você liberar a palavra, creia que vai acontecer. Creia. Pode até demorar, porque é o tempo da semente cair na terra e algo acontecer. Quando Jesus liberou aquela palavra sobre a figueira, ela não se secou na hora. Eles entraram em Jerusalém, na volta, Pedro se espanta. Senhor, a árvore que o Senhor amaldiçoou, ela se secou desde sua raiz. É como se Jesus falasse assim: Pedro, ontem já começou o processo dela murchar e secar desde sua raiz. Você só não viu, porque estava debaixo da terra. Trazendo para a gente, no mundo espiritual, as coisas já estão acontecendo. Elas vão se manifestar no nosso físico. A gente não pode aqui deixar de acreditar. Fé, firme fundamento das coisas que esperam, mas não se vê. Não vi no natural ainda, mas no espírito eu já vi. Porque a palavra de Deus me garante que já aconteceu, que a vitória é minha. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, de ter falado, de ter profetizado, de ter orado, e ter aguardado, de ter lançado a palavra, possais alcançar a promessa, que é a vitória. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, o resultado, e não tardará. Diz, não tardará, porque o resultado vai vir. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Se retirar o quê? Se retirar da fé. Se retirar da palavra. Se eu me retirar daquilo que eu já falei e voltar atrás, não cumpre. Eu tenho que ficar firme na palavra, firme na fé. Irmão, o que você tem orado? Que está demorando? O que você tem pedido? O que você tem clamado? Fica firme na fé. Fica firme na fé. Não se retire. Amém? Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, quando a gente deixa a fé de lado, a alma de Deus não tem prazer na nossa alma. Deus não tem prazer em nós, mas quando nós, cremos, ficamos firmes, Ele tem prazer em nós. Versículo 23 do capítulo 10 de Hebreus, diz assim, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha, ele está falando aqui. Gideão tinha uma promessa, ainda duvidava, ele fez ir lá, ouvir o sonho que ele deu ao inimigo. E o sonho era, Israel venceu, porque eu sou com eles. Irmão, você venceu, porque Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero contar algo que aconteceu comigo essa semana. Falei até com a pastora. Você vai lá botar o vídeo? Essa semana, lá em casa, eu tenho minhas plantas. Eu tenho um pé de boldo e 4 pés de lírios da paz. Planta bonita. Na quinta-feira de manhã, foi sexta de manhã, eu boto água de manhã nelas e boto água à noite quando chego do trabalho. E eu oro, eu abençoo. Vocês já viram, tem um texto que fala, saindo na internet sempre aí, que se você fala coisas boas para a planta, ela cresce, você abençoa. Você pegar um pote, 2 copos de água, e você falar para um copo de água coisas boas, aquela água vai ficar normal. Mas se você espraguejar o outro copo com água, aquela água fica turva. Se for um copo de arroz, o arroz apodrece, porque há poder nas nossas palavras. Então, eu vou lá todo dia, pela manhã, boto a água, rego minhas plantinhas e abençoo, vai frutificar, vai ser forte, folhas grandes, bonitas, viçosas. E elas ficaram desse jeito. Só que lá da minha casa, existe algo lá, que não é um centro de macumba, mas é uma casa de uma vizinha que ela faz trabalho lá, e de 15 em 15 dias. E aquilo incomoda aquele batuque lá, porque aquilo ali é ruim, entendeu? Cada um tem sua religião, mas aquilo ali é ruim. Então, quando eu estou em casa, o que eu fazia antigamente? Eu botava caixa de som e louvor bem alto, para aquele barulho lá de fora não me incomodar. Mas, como é que é? De parede, aquilo incomoda. Aí, até minha esposa, eu não gosto nem de ficar em casa, Fabiana. Fala assim, vamos para o shopping, quando eu estivesse aqui. Aí eu chego lá, às vezes eu libero uma palavra. Senhor, em nome de Jesus, fecha o céu sobre esse lugar. Não deixa nenhuma entidade descer aí, não. E acampa teus anjos aqui, para ter guerra nesse lugar aqui. Indo para a história. Aí,
Domingo de manhã, assim que eu acordei, quando eu fui no meu terraço, olhei para minhas plantas, todas elas murchas. Parece que a vida tinha saído delas. Falei, meu Deus. E na hora eu vi assim, o negócio é tão ruim ali do lado, aquele batuque, aquilo que eles falam, é tão pesado, é negativo, que nem as plantas aguentaram. Aí você fala assim, mas fez calor, esses dias poderia ser do calor. A outra planta, teve uma planta lá que não murchou, está lá inteirinha. Mas veio na hora essa indignação. Está com o vídeo aí, ô Cleiton? Bota o primeiro vídeo aí. Não, esse é o último. Esse é o último. Achei o primeiro que eu te mandei. Eu quero dizer que o ambiente onde a gente fica, olha só como é que as plantas eram tão bonitas, ela não conseguia ficar em pé. Eu estava orando por elas aí agora. Bota o segundo, por favor. Aí, outro vídeo já é à noite. Antes de vir para a igreja. Não, esse é o terceiro, é o segundo. Mas dali você já dá para ver que as plantas já estão em pé. Maior é Deus, o poder da oração, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Ao cheiro das águas, brotará novas folhas, o vigor virá, é o poder do Espírito Santo, é o poder da palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oração, louvor, 24 horas, você muda o seu ambiente, você transforma o ambiente onde você está e gera vida, em nome de Jesus. O que acontece? Se uma planta sente a opressão do mal, é capaz de murchar e secar, quanto mais os seres humanos. Nós. Você vê por aí que tem bairros, tem lugares que a violência é grande, só tem assalto, tem coisas ruins. Mas se a gente acender a luz da palavra, orar, profetizar. E o que eu fiz ali de manhã? Eu acordei com aquelas plantas ali e eu falei, meu Deus. Você vê que eu falo ali ao cheiro das águas, que veio esse texto na hora. Eu fui lá no meu quarto, peguei minha Bíblia. Onde está esse texto, Senhor? Aí eu abri, lá em Jó, assim, aleatoriamente, abri em Jó 14. Aí eu falei, será que está aqui? Eu falei, Espírito Santo, está aqui? Onde que está? Eu senti o Espírito Santo falar assim, Jó, vê o versículo 7. Jó 14, 7 diz assim. Porque a esperança para uma árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra, a sua raiz e o seu tronco morrerá no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Elas estavam murchas. Eu orei essa palavra que veio no meu espírito na hora, e eu declarei ali, não vão morrer. Impressionante que eu fui no Google, falei, por que essas plantas acontece isso, murchou? Aí eu vi um floricultor que fala sobre isso aí, ele fala que essa é um tipo de planta que é sensível a energias negativas e a espíritos malignos. Falei, é muita coincidência.
algo acontecendo aqui que é de trevas. E eu não gosto nem de ficar no meu terraço por causa do barulho, como é que fala? Do culto que eles fazem lá, entre aspas. Eu nem fico no meu terraço nesse dia de sábado, não tem. E as plantas murcharam. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu orei pelas minhas plantas. Senhor, restitui a saúde delas. Eu botei o louvor. Por quê? Se eles ouviram algo que jogou para baixo, o louvor é adoração a Deus. Então, o que isso mostrou para mim? Que nós podemos transformar o ambiente onde nós nos encontramos, onde a gente trabalha, trazendo luz da palavra, trazendo louvor e adoração. Nós somos responsáveis para mudar o ambiente. Mas se eu olho para aquilo ali e falo, não tem jeito? Não. É mesmo o caso lá de Gideão. Gideão estava oprimido numa terra, e o texto fala que os medianitas vinham e roubavam o que era dele. Irmão, é para mim e para você. Nós não vamos deixar mais ninguém roubar o que é nosso. Nós vamos nos levantar na força do nosso Deus. Porque Ele é conosco. Às vezes a gente não vê, às vezes a gente não percebe algo sobrenatural de que Ele está ali, mas Ele é conosco. Porque Ele não é homem para que minta. Ele falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Então o que Ele quer? Quer que a gente creia. Aí o que vai acontecer? A gente vai começar a levantar nossas mãos santas. Nós somos santificados pelo sangue do Cordeiro. Vamos começar a declarar paz sobre a cidade. Que as trevas batem em retirada. Sabe o que eu faço todo dia quando eu acordo? Eu chego lá no meu terraço e falo, em nome de Jesus, haja luz nesse lugar. Eu todo dia, pela manhã, eu repito, Gênesis 3, 1:3. E disse Deus, haja luz. Você acha que as trevas fica satisfeita quando eu libero essa palavra lá? De maneira nenhuma. O que ela quer fazer? Me desencorajar. Mostrar algo que é diferente daquilo que eu quero ver. Mas todo dia fala, haja luz em nome de Jesus. E falei, sou doido. Mas para crer na Bíblia tem que ser doido mesmo. Porque Deus fala a verdade. A Bíblia diz lá que, 1 Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as que são e as que não são. Então a gente tem que agir como louco de vez em quando. E quando a gente age como louco, falando a palavra, algo acontece. Quando a gente se cala, quem avança são eles. Eles não vão mais avançar. Porque nós vamos avançar. E tem um Deus que garante a nossa vitória. Amém? Você pode se colocar de pé nessa noite? Aleluias. Maior é Deus na sua vida, meu irmão. Ainda que você não creia. Eu estou te dizendo aqui, maior é Deus na sua vida, meu irmão. Porque Ele fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem uma situação que vai estar difícil, apresenta a Deus. Eu falo para mim também, vamos apresentar a Deus, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. E como Ele falou para Gideão, se você ainda duvida, olha o que eles estão dizendo. Querido, o maligno sabe que é derrotado, que ele conhece a Bíblia, mas ele não desiste. E nós também não vamos desistir, porque a espada do Senhor está na nossa mão, amém? Aleluia. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, no nome precioso de Jesus, ó Deus, a sua palavra é a verdade, Senhor. Ela é a espada do Espírito, Senhor. E ela faz parte da nossa vida, Senhor. Ela faz parte da nossa armadura, Senhor. Nós vamos usar a espada do Espírito toda vez que for necessário, Senhor. E o Teu Espírito Santo vai trazer o versículo correto para cada situação. Nessa noite, meu Deus, eu te louvo, te agradeço e te bendigo, porque Tu és o nosso Deus poderoso, Senhor. Do Senhor é a batalha e a vitória nossa. Aleluia. Como Gideão prevaleceu contra os midianitas, Senhor. Como o Senhor o encorajou naquela situação. Nessa noite, nós estamos sendo encorajados por Ti e pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Porque Tu és Emanuel, Deus conosco. Com o Senhor nós soltamos muralhas, Senhor. Com o Senhor nós derrotamos um exército, Senhor. Com o Senhor nós somos a maioria, Senhor. Porque toda honra, toda glória é a Ti, Senhor. A Ti pertence. A vitória é nossa, mas a glória é Tua, Senhor.
Pai, muito obrigado nessa noite, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que a espada de 2 gumes, Senhor. Ela gera vida no nosso coração e fé na nossa vida, Senhor, para nós avançarmos, para nós progredirmos, Senhor. E nós declaramos no nome de Jesus que nós vamos avançar, Senhor. E a glória será sempre tua, ó Deus. A glória será sempre tua em cada sucesso da nossa vida, em cada avanço da nossa igreja, Senhor. Cada avanço do reino, o teu nome é glorificado, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Eu te apresento a minha vida, Senhor. Eu te apresento a vida dos meus irmãos, Senhor. Eu te apresento os meus pastores, os meus diáconos, os obreiros dessa igreja, dessa casa, Senhor. E nós declaramos que a vitória é nossa no nome de Jesus. Que a vitória é nossa no sangue do Cordeiro, Senhor. E nós não vamos recuar. Nós não vamos recuar, nós vamos avançar, Senhor. E vamos guerrear no teu nome, Senhor. E vamos guardar a confissão da nossa fé, que é a certeza da vitória, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia.